O milagre que mudou a vida de Luciana, da dor à vitória na Igreja Universal. Luciana sempre foi uma mulher forte. Mãe de 2 filhos, funcionária pública e esposa dedicada, ela carregava nas costas a responsabilidade de sustentar a casa enquanto o marido, Desidério, lutava para conseguir um emprego estável após ser demitido na pandemia. Mas havia algo que nem sua força nem seu salário conseguiram vencer: as enxaquecas que a atormentavam há mais de 10 anos. Não eram dores comuns. Eram crises que começavam com uma pressão insuportável na nuca, como se alguém estivesse apertando sua cabeça em um torno. Em seguida, vinham as náuseas, a visão turva e uma sensação de que seu crânio ia explodir. Os médicos tinham diagnosticado a enxaqueca crônica com aura, mas nenhum remédio, nem os mais fortes, conseguia aliviar por completo. Alguns dias, ela acordava com a dor e passava horas trancada no quarto escuro, chorando em silêncio para não assustar os filhos. O pior era a sensação de impotência. Como vou criar meus filhos assim? Como vou trabalhar se nem levantar da cama consigo? Pensava, enquanto as lágrimas molhavam o travesseiro. Até que, numa tarde de quarta-feira, tudo mudou. Luciana estava no ponto de ônibus, voltando do médico, mais uma consulta, mais um diagnóstico pessimista, quando ouviu uma voz firme e acolhedora. Minha filha, você parece tão abatida. Posso orar por você? Era uma senhora de cabelo grisalho e sorriso sereno, segurando uma Bíblia na mão. Luciana, desconfiada, tentou ser educada. Obrigada, mas não acredito que oração vai resolver minha dor. Acredite em quem já viu milagres, minha filha, respondeu a senhora, colocando a mão em seu ombro. Eu me chamo Dona Maria. Sou da Igreja Universal do Reino de Deus, ali na Rua Augusta. Já vi pessoas serem curadas de câncer, depressão, até de paralisia. Deus não faz acepção de pessoas. Se você tiver fé, Ele vai te libertar dessa dor. Luciana queria rir. Quantas vezes já tinha ouvido isso? Mas havia algo diferente naquela mulher. Seus olhos brilhavam com uma convicção que Luciana não via há muito tempo. Talvez fosse desespero, talvez fosse curiosidade, mas ela aceitou o convite para uma reunião naquela mesma noite. Ao entrar na Igreja Universal, Luciana sentiu algo que não esperava: paz. Não era o silêncio de um hospital ou a frieza de um consultório, mas uma energia viva, como se aquelas paredes guardassem histórias de vitória. O pastor, um homem de voz potente e olhar penetrante, falava sobre a corrente de libertação. Deus não quer que você viva preso. Seja a dor, a dívida, ao desânimo. Hoje é o dia da sua liberdade. Gritava ele, enquanto as pessoas respondiam com amens e lágrimas. Luciana, no fundo do templo, sentia o coração acelerado. Quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre se levantasse, ela hesitou. Mas então lembrou das noites em claro, das vezes que não pôde abraçar os filhos porque qualquer movimento piorava a dor. Com as mãos trêmulas, ela se levantou. Uma obreira se aproximou. Qual é o seu pedido, irmã? Eu tenho enxaqueca há anos. Nenhum remédio adiantou. Não aguento mais, sua voz quebrou. A partir de hoje, isso vai mudar. Disse a obreira, ungindo sua testa com óleo. Em nome de Jesus, essa dor sai da sua vida. Luciana fechou os olhos. Não sentiu nada no primeiro segundo. Mas então, enquanto o pastor fazia uma oração de libertação, quebra-se toda a maldição de doença. Fogo de Deus, consome essa dor. Ela percebeu algo estranho: a pressão na nuca, que antes era constante, começou a diminuir. Era como se uma mão invisível estivesse tirando um peso de sua cabeça. Levante as mãos e declare: estou curada. Ordenou o pastor. Luciana obedeceu, ainda incrédula. Mas quando abriu os olhos, uma certeza inundou seu peito: a dor tinha ido embora. Nos dias seguintes, Luciana esperou a enxaqueca voltar. Mas ela não voltou. Nem no dia seguinte, nem na semana seguinte. Ela continuou frequentando a igreja, participando das campanhas de fé, como a campanha dos 73 dias de jejum e oração, aprendendo sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus não precisa do nosso dinheiro, irmã, explicou o pastor em uma reunião. Mas quando nós damos com o coração, estamos mostrando que confiamos nele. E ele multiplica a bênção.
Luciana, que antes mal tinha dinheiro para o aluguel, começou a separar o dízimo fielmente. E algo incrível aconteceu: seu marido, Desidério, recebeu uma proposta de emprego justamente quando eles mais precisavam. Pouco depois, uma promoção no trabalho dela chegou sem esperar. As contas, que antes eram um pesadelo, começaram a se ajustar. Mas o maior milagre não foi o financeiro. Foi a transformação interior. Luciana, que antes era amargurada e desconfiada, passou a sorrir mais, a abraçar os filhos sem medo de que o movimento desencadeasse uma crise. Nas vigílias de sexta-feira, ela via pessoas sendo libertas de vícios, casais se reconciliando, doentes recebendo cura. E entendia, aquele não era um lugar de religião vazia, mas de poder real. Um domingo, durante o culto da Fogueira Santa, Luciana subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ela contou como Deus a havia curado. Eu vim aqui só por desespero. Mas hoje eu sei, Deus não falha. Ele me tirou das trevas, me deu saúde, restaurou minha família. Se você está sofrendo, não desista. A sua vitória está aqui, nesse altar. Quando ela terminou, o templo explodiu em aplausos e glórias a Deus. Uma mulher na plateia chorava. Eu também tenho enxaqueca há anos. A senhora acha que Deus pode me curar? Luciana sorriu, lembrava-se de si mesma meses antes. Minha irmã, se Deus fez por mim, Ele fará por você. Só acredite e não solte a mão dele. A lição que ficou. Luciana aprendeu que a fé não é só acreditar que Deus pode fazer algo, mas confiar que Ele vai fazer no tempo certo. Ela descobriu que a Igreja Universal não era apenas um lugar de pregações, mas um hospital espiritual onde Deus opera milagres através da obediência, da oração e da fé inquebrantável. Hoje, ela é uma das obreiras que acolhe as pessoas na porta do templo, assim como Dona Maria fez com ela. Sempre que alguém chega desanimado, com dores ou problemas, Luciana olha nos olhos da pessoa e diz: Deus tem um milagre com o seu nome. Não vá embora sem buscá-lo. Porque ela sabe, onde há fé, não há impossíveis. E na Igreja Universal, os impossíveis se tornam testemunhos. A vida que se multiplicou. Anos depois daquele dia que mudou tudo, Luciana viu sua própria história se repetir de uma forma que só Deus poderia orquestrar. Uma tarde, enquanto ajudava na recepção do templo, uma jovem chamada Ana chegou arrastando os pés, com o rosto marcado pela dor. Os olhos inchados denunciavam noites sem dormir, e as mãos tremiam ao segurar um papel amassado, um diagnóstico médico que confirmava uma doença considerada incurável. Minha irmã, o que está acontecendo? Luciana perguntou, colocando a mão no ombro dela com a mesma ternura que Dona Maria um dia teve com ela. Ana desabou em lágrimas. Entre soluços, contou que os médicos tinham desistido. As medicações já não faziam efeito, e a dor era tão forte que mal conseguia se levantar da cama. Disseram que eu tenho poucos meses, murmurou, como se as palavras doessem mais que a própria enfermidade. Foi então que Luciana sentiu o Espírito Santo falando ao seu coração. Ela não hesitou. Pegou a mão de Ana e a levou até a sala de oração, onde pastores e obreiros estavam intercedendo por outras almas necessitadas. Você veio ao lugar certo, disse Luciana, com voz firme, mas cheia de compaixão. Aqui, Jesus não só ouve como responde. Eu sei do que estou falando. Enquanto os irmãos oravam, Luciana contava sua própria história, a dor nas costas que a deixará acamada, o desespero, o milagre que veio através da fé e da obediência. Ana ouvia com os olhos arregalados, como se cada palavra fosse uma semente de esperança sendo plantada em seu coração ferido. E se não der certo? Ana perguntou, com medo. Luciana sorriu, lembrava-se da mesma dúvida que já tivera. Minha irmã, não é se, é quando. Deus não muda. Se Ele fez por mim, fará por você. Mas tem uma coisa, você precisa soltar o medo e agarrar a fé. Não é só acreditar que Ele pode, é crer que Ele quer te curar. A oração que quebrou a maledição. Naquela noite, durante a corrente de oração, Ana foi levada ao altar. O pastor impôs as mãos sobre ela e, com autoridade espiritual, declarou: Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, e o teu corpo é restaurado. Ana sentiu algo estranho acontecer dentro dela.
Não foi uma dor que sumiu de repente, mas uma paz tão profunda que invadiu sua alma, como se uma corrente pesada tivesse sido quebrada. Quando abriu os olhos, as lágrimas ainda escorriam, mas desta vez eram de alívio. Nos dias seguintes, Ana voltou ao templo todos os dias. Seguiu as orientações dos pastores, jejuou, orou, tomou a água consagrada e participou das correntes de libertação. A cada culto, sentia as forças voltando. Até que, em uma manhã, acordou e percebeu, a dor tinha ido embora. Completamente. O médico que a atendeu não conseguiu explicar. Os exames, antes cheios de manchas e sinais da doença, agora estavam limpos. Isso não faz sentido, ele murmurou, coçando a cabeça. Mas Ana sorriu, porque ela sabia muito bem o que tinha acontecido. Foi Jesus, ela disse, simples assim. Na Igreja Universal, ele me curou. O ciclo da fé. Hoje, Ana está ao lado de Luciana na porta do templo, recebendo outras pessoas com o mesmo amor que um dia recebeu. Juntas, elas formam uma corrente de fé que não se quebra. Sempre que alguém chega com o coração partido, elas compartilham suas histórias não como glória própria, mas como prova de que Deus ainda opera milagres. Você acha que seu caso é difícil? Ana pergunta, olhando nos olhos de quem chega desanimado. Eu já ouvi que era para me preparar para morrer. Mas Deus tinha outros planos. E Luciana complementa, com a mesma convicção de sempre. Aqui, ninguém sai como entrou. Se você veio com dor, sai com cura. Se veio com medo, sai com paz. Porque Jesus não muda, e Ele está esperando por você. As duas sabem que não são exceções. São parte de um exército de pessoas que, como elas, encontraram na Igreja Universal não apenas uma religião, mas um encontro real com Deus. Um lugar onde o impossível se rende ao poder da fé. E assim, a cada testemunho, a cada vida transformada, o milagre continua. Porque onde há um coração disposto a crer, Deus sempre age. E na Igreja Universal, a fé não é teoria, é experiência. Todos os dias. Naquele mesmo dia, enquanto Ana e Luciana compartilhavam suas histórias no corredor da igreja, um homem chamado Roberto entrava pela primeira vez na CCB com o peso do mundo nas costas. Ele tinha ouvido falar dos milagres, mas sua mente cética resistia. Isso é coisa para quem já acredita, pensava, enquanto seus olhos buscavam um lugar para se sentar no fundo do salão. Roberto era um motorista de aplicativo que, há 6 meses, descobrira um nódulo na garganta. Os médicos falavam em cirurgia, quimioterapia, e ele via sua vida desmoronar. As contas se acumulavam, a esposa chorava em silêncio, e os filhos pequenos perguntavam por que o pai estava sempre tão quieto. Naquela manhã, depois de mais uma noite sem dormir, ele decidiu entrar na igreja quase por desespero. Se Deus existe, que me mostre algo hoje, desafiou em pensamento. O culto já havia começado, e o bispo falava sobre a fé que move montanhas. Roberto cruzou os braços, mas algo no ar o fez ficar. Não eram apenas as palavras, era a energia do lugar, pessoas orando com lágrimas, outras levantando as mãos em gratidão, crianças correndo felizes pelos corredores. Ele nunca tinha visto nada igual. Quando o bispo chamou os enfermos para a frente, Roberto hesitou. Isso não é para mim, murmurou. Mas uma mão tocou seu ombro. Era um irmão da igreja, um homem simples, com um sorriso sincero. Deus não escolhe quem pode vir. Ele escolhe quem quer ser curado. Vamos? Roberto sentiu o coração bater mais forte. Respirou fundo e se levantou. Entre a multidão, ele chegou até o altar, onde pastores oravam individualmente por cada pessoa. Quando chegou sua vez, o pastor colocou a mão em sua testa e começou a orar com uma autoridade que o deixou arrepiado. Em nome de Jesus, essa doença sai agora. O Senhor te criou para a vida, não para a dor. Receba a sua cura. Roberto fechou os olhos, e algo estranho aconteceu. Uma onda de calor percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica suave o envolvesse. Ele sentiu a garganta, o nódulo ainda estava lá, mas de repente, uma paz inexplicável o invadiu. Mesmo que não suma agora, eu vou confiar, pensou. Na semana seguinte, Roberto voltou para um novo culto. Dessa vez, não por desespero, mas por uma esperança que não conseguia explicar. E foi ali, no meio da congregação, que ele sentiu novamente aquela presença.
Quando chegou em casa, sua esposa notou algo diferente nele. Você tá mais leve, ela disse, tocando seu rosto. O que aconteceu? Roberto sorriu. Não tinha palavras para descrever, mas sabia, algo havia mudado dentro dele. 2 meses depois, nos exames de rotina, o médico olhou as imagens, depois olhou para Roberto, e balançou a cabeça incrédulo. Não tem mais nada. Sumiu. Como? Não sei explicar. Roberto não precisou explicar. Ele já sabia. Naquela noite, ao voltar para a igreja, não foi para o fundo do salão. Foi para a frente, para agradecer. E quando o bispo perguntou como ele tinha recebido o milagre, Roberto respondeu com a voz embargada. Eu só vim com um pedaço de fé. Mas Deus fez o resto. E assim, mais uma história se juntava às de Ana, Luciana e tantos outros. Porque na CCB, os milagres não são lendas do passado, são realidades do presente. E todo dia, quando as portas se abrem, é uma nova chance para quem precisa provar que, com Deus, não existe caso perdido. Só corações que ainda não encontraram o caminho de volta para Ele. Naquela mesma semana, enquanto Roberto compartilhava seu testemunho no culto, uma mulher chamada Marisa sentada nos bancos do fundo não conseguia conter as lágrimas. Ela apertava contra o peito um exame que havia recebido naquela manhã, um diagnóstico de câncer em estágio avançado. Os médicos haviam sido claros, o tratamento seria agressivo, as chances, mínimas. Mas ali, ouvindo Roberto falar sobre a fé que move montanhas, algo dentro dela se mexeu. Marisa não era de chorar fácil. Sempre fora uma mulher forte, que carregava sozinha as lutas da família. Mas naquela noite, o peso da doença e do medo a fez curvar-se no banco, como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Foi quando sentiu uma mão suave no ombro. Uma irmã da igreja, que ela mal conhecia, olhou nos seus olhos e disse com uma calma que parecia sobrenatural. Minha irmã, Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Levanta. Vamos orar. Marisa não sabia explicar como, mas aquelas palavras a puxaram para frente. Ela se ajoelhou no altar, e enquanto as mãos dos servos de Deus se uniam sobre sua cabeça, sentiu uma paz tão profunda que foi como se o tempo parasse. Não houve voz do céu, nem luzes brilhantes. Só uma certeza quietinha, como um sussurro no coração: confia em mim. Nos dias seguintes, Marisa voltou à igreja todas as noites. Não por obrigação, mas porque ali, entre os cânticos e as orações, ela sentia que não estava sozinha na batalha. Os irmãos a abraçavam, os obreiros oravam por ela, e até o bispo, em um gesto que a marcou para sempre, parou ao passar por ela em um culto e disse: Filha, o Senhor já te curou. Agora é só questão de tempo para o mundo ver. Ela guardou aquelas palavras como um tesouro. Quando voltou ao hospital para iniciar a quimioterapia, o médico, surpreso, pediu novos exames. Os resultados chegaram 3 dias depois, e a equipe médica não conseguia acreditar, os tumores haviam regressado de forma inexplicável. O que era para ser uma sentença de morte se transformou em um relatório cheio de interrogações. Isso não faz sentido, disse o oncologista, coçando a cabeça. Em 30 anos de profissão, nunca vi nada assim. Marisa não discutiu. Não precisava. Ela já sabia a resposta. Naquela noite, quando voltou à CCB, não foi para pedir. Foi para agradecer. E quando subiu ao púlpito para dar seu testemunho, sua voz não tremia mais. Era firme, cheia de uma alegria que só quem experimentou o impossível pode ter. Eu vim aqui quebrada, achando que não tinha mais jeito, ela disse, segurando o exame limpo nas mãos. Mas Deus mostrou que, quando a medicina diz o não, Ele diz o sim. Não foi a quimioterapia, não foram os remédios. Foi a mão do Senhor que me tocou neste altar. E enquanto as lágrimas rolavam pelo rosto de muitos que ouviram sua história, Marisa olhou para Roberto, sentado na primeira fileira. Ele sorriu para ela, como se dissesse: Eu te falei. Porque na CCB, os milagres não são coincidências. São respostas. Respostas para quem, como Marisa, aprende que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que as tem. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada coração que se rende, a história se repete. Não porque os problemas desaparecem como mágica, mas porque, no meio deles, Deus se revela.
E quem já viu um milagre de perto sabe, não há doença que resista à sua palavra, não há tristeza que suporte sua presença, não há vida tão perdida que ele não possa restaurar. Porque na CCB, as portas estão sempre abertas. E do lado de dentro, tem um Deus que não desiste de ninguém. Marisa nunca esqueceria aquele domingo. O templo lotado, os hinos que pareciam abraçar a alma, e aquele cheiro de café com pão de queijo que vinha da cozinha da igreja depois do culto, um detalhe simples, mas que para ela significava família. Era ali, entre aqueles irmãos, que ela tinha encontrado não só a cura do corpo, mas a paz que faltava há tanto tempo. Naquela manhã, enquanto o pastor falava sobre a fidelidade de Deus, Marisa sentiu algo diferente. Não era só emoção, era uma certeza que queimava por dentro, ela precisava contar. Não só para Roberto, não só para os amigos mais próximos, mas para todos que ainda duvidavam que Deus podia mudar uma vida de verdade. Quando o pastor abriu espaço para os testemunhos, sua mão tremia ao levantar. O microfone pareceu pesado demais para seus dedos, que ainda guardavam as marcas dos anos de quimioterapia. Mas quando abriu a boca, as palavras saíram firmes, como se não fossem só dela. Eu vim aqui hoje para dizer que Deus não só cura, como Ele restaura. Há 2 anos, os médicos me deram 6 meses de vida. Minha família já estava se preparando para me perder. Mas uma irmã da igreja me levou a um culto e disse: deixa Deus fazer o que o homem não pode. Eu não entendia muito, mas aceitei. E hoje, estou aqui, sem nenhum sinal da doença, com exames que os próprios médicos não explicam. O templo ficou em silêncio por um segundo. Depois, como uma onda, vieram os amém, os choros, os braços erguidos. Uma mulher na terceira fileira se levantou, segurando um lenço molhado. Minha filha tem a mesma doença. Como você fez? Marisa sorriu, os olhos brilhando. Eu não fiz nada. Só vim. Só me entreguei. E ele fez tudo. Roberto, que já conhecia cada detalhe daquela história, se emocionou de novo. Ele se lembrava do dia em que Marisa chegou à igreja pela primeira vez, fraca, desconfiada, achando que era só mais um lugar onde iam lhe dar falsas esperanças. Mas ele tinha insistido: vem só uma vez. Se não mudar nada, pelo menos você vai sentir que não está sozinha. E agora ali estava ela, não só viva, mas cheia de uma força que não vinha dos remédios. Depois do culto, enquanto Marisa era abraçada por desconhecidos que agora se tornavam irmãos, uma jovem tímida se aproximou. Era filha da mulher que tinha chorado antes. Você acha que Deus pode fazer isso por mim também? Perguntou, com voz trêmula. Marisa segurou suas mãos, olhando nos seus olhos como quem já tinha visto o impossível acontecer. Eu não acho. Eu sei. E foi assim que, mais uma vez, a CCB se tornou o lugar onde o desespero encontrou esperança. Onde o não tem jeito virou Deus tem o caminho. Porque ali, entre aquelas 4 paredes, não havia espaço para talvez. Só para creia, para confie, para ele já está agindo, mesmo que você ainda não veja. E Marisa, que já tinha sido uma estatística, agora era uma prova. Uma prova de que, quando Deus coloca a mão, até o que estava morto ressuscita. Até o que estava perdido, é encontrado. Até o que estava quebrado, se torna mais forte do que antes. Porque na CCB, os milagres não são histórias do passado. São o que acontece toda vez que alguém decide acreditar. O milagre completo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Marisa enquanto ela apertava contra o peito o exame médico que, há meses, lhe havia roubado o sono, remissão total. Sem vestígios da doença. As palavras do médico ainda ecoavam em sua mente, mas ela já sabia a verdade antes mesmo de ouvir. Aquele não era um resultado da medicina, era a assinatura de Deus em sua história. Naquela noite, na CCB, ela subiu ao púlpito não como vítima, mas como vencedora. Seu testemunho não era sobre uma cura, mas sobre uma troca, o medo pelo amor, a dúvida pela fé, a sentença de morte pela promessa de vida. Eles disseram que eu tinha 6 meses, ela falou, a voz firme apesar da emoção. Mas Deus disse que eu tinha um propósito. E ali, entre lágrimas e aplausos, muitas outras mãos se levantaram, pessoas que, como ela, haviam ouvido um não dos homens, mas um sim do céu. A reflexão que fica. Há coisas que a lógica não explica, mas a fé sente.
Marisa não foi curada apesar das circunstâncias, foi curada por causa da sua escolha de crer quando tudo dizia para desistir. O milagre não começou no dia em que o médico assinou o papel, começou no dia em que ela dobrou os joelhos e disse: mesmo que eu não veja, eu creio. A lição que transforma. Deus não muda as leis da natureza, ele as transcende. Mas para isso, precisa de alguém disposto a ser o canal da sua glória. A CCB não é um lugar onde milagres acontecem, é onde pessoas se tornam milagres. Porque a fé não é esperar que Deus faça algo por você, mas confiar que Ele já está fazendo algo em você. E assim, quando as luzes se apagaram naquela noite, o eco permaneceu: se Deus já fez uma vez, Ele fará de novo. Basta alguém ousar acreditar.